Essa franquia nasceu como um clássico, mas como já dizia o Duas Caras, ou você morre como um clássico absoluto, ou tem sequências caça-níqueis o bastante para virar uma bomba. Por isso, nesse vídeo, juntamos todos os filmes do Exterminador do Futuro para você acompanhar o declínio dessa história. Este vídeo foi possível graças a Blizzard Entertainment. E se tu gostas de jogo de RPG, precisa conferir urgentemente o Diablo Immortal. Pare tudo e baixe o jogo gratuitamente para o teu celular, tablet ou PC. A Blizzard caprichou demais nesse aniversário de 30 anos do Diablo e trouxe uma história que se passa entre o Diablo 2 e o 3. Os combates estão muito fluidos e tu vai te surpreender com a qualidade gráfica que o jogo tem mesmo no celular ou no tablet. E a melhor parte é que tu pode jogar com os teus parças, formar clãs para enfrentar raids e derrotar os chefões casca-grossas. E claro, não podia deixar de mencionar os duelos 1x1, nos quais eu perdi todos, mas tu com certeza vai te sair melhor do que eu. Nessas 3 décadas, Diablo preencheu o imaginário de milhões de jogadores, e Diablo Immortal traz atualizações constantes de conteúdo, zonas, masmorras, classes de personagens e eventos especiais para cativar todos que adoram esse universo sombrio. Então não perde tempo, escaneie o QR Code ou clique no link da descrição para baixar e jogar grátis no teu dispositivo iOS ou Android. Obrigado a Blizzard pelo patrocínio desta parte do vídeo. Agora vem ver tudo de errado com a franquia Exterminador do Futuro. Bora pro vídeo! O Exterminador do Futuro. O filme começa com um caminhão de lixo recolhendo um container, quando raios brotam do nada ao lado do veículo. Então o motorista sai correndo da bagaça, pois ele sabe que esses efeitos especiais dos anos 80 não machucam ninguém. Então o Arnold Cyborg aparece peladão. Ele vai até um grupo de abobados que tem a metade de seu tamanho, mas um deles está vestindo roupas que são o dobro de seu tamanho. Então elas provavelmente vão servir perfeitamente no Mr. Universo. Longe dali, o soldado Kyle Reese chega do futuro. Então a polícia o enxerga vestindo uma calça e um beco e corre atrás dele. Devia ser crime não andar pelado, vai saber. O herói surpreende o policial e toma sua arma. Porém os reforços aparecem e Kyle arromba a porta de uma loja que estava fechada com um cadeado, que a teria mantido fechada se a corrente não fosse de plástico. Kyle é procurado pelos policiais e por onde passa na loja vai pegando roupas que são bem do seu tamanho. Quem diria que essa loja é da conveniência. Ele sobe uma escada rolante que não tá rolando. Então o policial chega aos pés dessa mesma escada, mas decide não subir para evitar a fadiga. Kyle pula do 2º andar para o beco. Então ele abre a porta do carro da polícia que foi deixada destrancada devido àquele bairro ser tranquilo e retira uma escopeta municiada. Fala sério, esses policiais são tão incompetentes que esse maluco mal chegou do futuro e já tá armado até os dentes. Aposto que ele não rouba o carro também só pra não humilhar. Então Kyle vai até uma cabine telefônica e procura o nome de Sarah Connor em um guia. E o filme quer nos fazer acreditar que John Connor enviou Kyle para o passado, dizendo para ele que no passado existiam cabines onde haviam livros com os endereços das pessoas. E por sorte, Sarah teria uma linha telefônica em seu nome. Mas caso não tivesse, podia dar a missão por encerrada, pois com certeza nem ele nem o Cyborg encontrariam a mulher na gigante Los Angeles. Já Sarah chega em seu trabalho. Ela derruba a bebida em cima de um cliente e quando vai limpá-lo, um guri que há poucos segundos estava sendo observado pelo pai desperdiça uma bola de sorvete inteira jogando no uniforme da mulher. Até parece. De volta a Arnold, ele escolhe várias armas em uma loja. Mata o lojista. Então vai até um telefone público e procura por Sarah Connor no guia telefônico usando o dedinho. Mas que máquina bem humana é essa? Pelo visto, seus olhos são webcams daquelas baratinhas. Mas o melhor é que no futuro apocalíptico, várias profissões devem ter acabado, mas manicure não foi uma delas, pois olha as unhas desse ciborgue e as de Kyle, que capricho! E tô pra te dizer que esse dedo procurando o nome de Sarah é o mesmo anterior, só mudaram a tonalidade da imagem e deram um close, que ardilosos. Então Arnold chega na casa 14.239, que não é o número que estava no guia telefônico, mas vai ver, ele não sabe ler, pobrezinho. Ele mata a chará de Sarah. Já a nossa Sarah Connor é avisada por uma amiga
liga para assistir a TV. E como informamos, Sarah Connor, de 35 anos, mãe de 2 crianças, foi brutalmente assassinada em sua casa. Olha só, eles já tinham informado, mas perante a chegada da protagonista, repetiram a notícia, que atenciosos. Enquanto isso, Kyle faz ligação direta em um carro, mas ao invés de partir, se escora no banco e dá uma dormida sonhando com o futuro. Tá louco? Mas esse é o ladrão mais folgado da história. Porém, o melhor de tudo é que nesse sonho, Reese e seus companheiros estão numa cidade devastada por uma explosão nuclear, usando um simples fardamento militar. Parece que ele não sonhou com a radiação, que espertinho. Agora uma pausa só pra ver se você deu o like e se inscreveu no canal. De volta a Sarah, ela tá em casa quando o telefone toca. A heroína atende e é o namorado de sua colega de apartamento, Ginger. Primeiro eu vou arrancar os botões da sua blusa, um por um. Ah, para com esse filme. Não é como se Sarah estivesse visitando a amiga. As duas moram juntas. Não tem como esse cara ser tão abobado a ponto de dar uma bola fora dessas. Sarah sai de casa em sua moto. Então Kyle, que estava estacionado, parte atrás dela. Longe dali, a polícia descobre que alguém está matando mulheres chamadas Sarah Connor. E que a nossa Sarah provavelmente será a próxima. Já checou a garota seguinte? Não, continua na secretária eletrônica. Mas a amiga de Sarah acabou de checar as mensagens da secretária eletrônica e não tinha nenhum recado da polícia. Tem certeza que tá ligando pro número certo, cara? Então o chefe de polícia dá um depoimento para os jornalistas a fim de alertar Sarah sobre o perigo. E não é que a bobada tá perto de uma TV sintonizada no noticiário. Que conveniente. De volta a Arnold, ele chega na casa de Sarah. Segundos após a viatura que vigiava o lugar sair para atender outra chamada. Meu Deus. Eu sei que nesse universo precisam de 10 policiais para trocar uma lâmpada, mas precisavam chamar logo o cara que tava fazendo a guarda da casa de Sarah. E logo agora, até parece que o chefe de polícia tá do lado das máquinas. Arnold invade a casa, mata o namorado de Ginger e depois executa a mulher, acreditando ser Sarah Connor. Porém, Sarah liga bem na hora, sendo atendida pela secretária eletrônica, e Arnoldão percebe que seu trabalho não acabou. Te falo em timing perfeito. Mas o melhor de tudo é que se ela não tivesse ligado, o abobado teria feito as malas e saído de férias, provando que essa ideia das máquinas de mandar um ciborgue pro passado só sabendo o nome de sua vítima é tão furada que só pode ter sido desenvolvida por um Windows 95. Eu tentei falar com a polícia, mas eles só ficam me transferindo de telefone pra telefone. Mas espera aí. Quando vimos tu ligar para a polícia, eles te falaram para esperar na linha e tu desligou. Então por que tá querendo nos enganar, hein, sua mentirosa? Arnold acha uma identidade de Sarah e vai atrás da mulher. Ele a encontra em um clube e se prepara para matá-la lentamente. Porém, é impedido bem na hora por Kyle, que já tava ali faz horas, mas deixou pra agir no último segundo, pois gosta de me ouvir falar. Te falo em timing perfeito. Humano e máquina começam um duelo. Porém, diferente de meu pai contra o computador, o humano se dá bem e Kyle foge dali com Sarah. Já o exterminador rouba o carro de um policial. Como um homem poderia se levantar depois de matá-lo? Bom, os disparos foram no peito. Tu já ouviu falar em colete à prova de balas? Claro que não. Pois senão não acreditaria logo de cara na história maluca que Arnold é uma máquina que veio do futuro para matá-la. Enquanto isso, Arnold escuta no rádio de seu veículo os policiais comunicarem que encontraram o carro de Kyle em um estacionamento. E isso me lembra que o policial que teve sua viatura roubada pelo exterminador só sofreu uma pancadinha na cabeça. Então, se você quer saber como até agora os outros policiais não estão cientes que tem um criminoso pior para eles perseguirem, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Kyle e Sarah se esgueiram pelo estacionamento e encontram um carro com o vidro aberto, pois já estão com tantas dificuldades que algum figurante quis dar uma colher de chá para nossos protagonistas. O soldado do futuro municia sua escopeta e dá uma coronhada no painel do carro para abri-lo. Ótima estratégia caso tu queira explodir sua cara acidentalmente. Parabéns! Kyle começa a dar partida no carro sem ver que bem atrás dele está o exterminador em uma viatura policial, com o giroflex ligado, nos fazendo perguntar como é que um cara desatento como esse sobreviveu à revolta das máquinas. O exterminador e Kyle começam um duelo de miopia que confirma minhas suspeitas de que não há óculos no futuro. Então Arnold bate o carro. Já Sarah para o veículo deles antes, mas deixa a bagaça morrer. De repente a polícia aparece e você acha que o exterminador matará a mulher na frente de todos.
Mas não. Ele mete o pé, pois quer manter sua ficha limpa para realizar seu sonho de passar em um concurso público na área da educação. E nenhum dos policiais viu o brucutu de 1,90 m fugindo, pois Arnold foi acobertado pelo editor. Então o exterminador vai para seu apartamento e começa a consertar os danos que sofreu. Fala sério, ele chegou ontem à noite peladão da Silva. Como, quando e por que ele perdeu tempo arranjando um apartamento? Por acaso precisava tirar uma soneca antes da matança? Enquanto isso, Kyle é interrogado pela polícia. Ele diz que a máquina do tempo que o levou ali só transporta organismos vivos, e por isso não pôde trazer armas do futuro. Mas este ciborgue não é de metal? Revestido por tecidos vivos. Mas se as máquinas conseguem revestir um ciborgue com tecidos vivos para mandá-lo pra cá, por que não revestiram também uma mala com roupas e armamentos? Aposto que se o Cebolinha tivesse bolado o plano das máquinas, ele teria pensado nisso. Então o Reese é louco. Em linguagem técnica, ele é louco. Tá louco? Eu sempre chamei louco de louco e não sabia que louco era linguagem técnica. Achava que louco era apelido. Então o psicólogo vai embora enquanto o exterminador chega na delegacia. Sou amigo de Sarah Connor. Posso vê-la? Não pode vê-la. Ela está depondo. E esse policial pensou: será que esse cara bizarro é o psicopata atrás de Sarah que me falaram? Oh não, olha eu julgando as pessoas pela aparência de novo. Então Arnold diz que vai voltar. Sai dali e entra na delegacia com seu carro matando o policial, pois a máquina calculou suas chances e concluiu que assim seria muito mais prático e menos chamativo. O exterminador progride exterminando os policiais. Já Reese consegue escapar, encontra a Sarah e foge da delegacia. Eles se livram do carro e se escondem num matagal. Então a mulher percebe que o soldado está ferido e o diretor do filme lhe alcança um kit de primeiros socorros para ela cuidar do ferimento. Que atencioso. Reese começa a contar para Sarah sobre o futuro. Então vemos ele chegar a uma base humana e ser cheirado por cachorros, fazendo você se perguntar se esses cães não seriam mais úteis do outro lado da porta, avisando sobre a chegada de um exterminador antes que ele entrasse na base. E minutos depois, quando os cães começam a latir e o ciborgue sai matando todo mundo, você tem a resposta. Reese é pego em uma explosão e fica ferido na frente do exterminador. Então o filme corta dali para não nos mostrar a forma miraculosa que ele sobreviveu, já que foi salvo por um herói tímido chamado o Editor. Reese vai com Sarah até um hotel. Então o soldado sai para conseguir suprimentos. Não, eu não posso dizer onde eu tô, mãe. Me disseram para não contar. Querida, preciso saber onde vou te buscar. Era para a mãe de Sarah buscá-la na delegacia. Porém, claramente os planos mudaram e agora Sarah vai ficar com Reese até se livrarem do exterminador. Mas mesmo assim ela revela sua localização, pois é Arnold do outro lado da linha e ele precisa saber onde ela está para não melar com o filme. Já Kyle retorna trazendo materiais para eles fazerem uma bomba. Agora rosquei a tampa. Cuidado com isso. Tu tinha que avisar antes de entregar a bomba, né, animal? Pelo menos agora a gente sabe quem foi o responsável por deixar os cachorros de alerta dentro da base. Então Kyle e Sarah fazem amor. Já o exterminador chega no hotel e nossos heróis que acabaram de se vestir percebem graças ao cachorro que começa a latir pra máquina. Arnold arromba o quarto atirando, mas os heróis conseguiram sair a tempo por haver uma misteriosa saída pelos fundos e escapam do hotel roubando a caminhonete de um homem que estava saindo bem naquela hora. Conveniências, conveniências, conveniências. O casal é perseguido por Arnold. Kyle é atingido por um disparo. Já Sarah joga a caminhonete contra o exterminador e o faz cair da moto. Porém, ela capota com seu veículo. E o caminhoneiro viu alguém na pista, buzinou e só foi frear depois do atropelamento. Mas ele tá certo. Afinal, Arnold não tava na faixa de pedestres. Se o caminhoneiro parasse, estaria acostumando mal o ciborgue. O figurante vai checar o estrago e o exterminador lhe mata e rouba o caminhão. O vilão vai atrás de Sarah, mas Kyle dá um jeito de explodir o veículo, deixando o ciborgue peladão. Os mocinhos correm para uma fábrica. Kyle é pego pelo exterminador. Consegue explodi-lo arrancando suas pernas, porém acaba
acaba morto no processo e Sarah fica ferida. Então o ciborgue e a mulher começam uma corrida de aleijados. O vilão alcança a mulher e a agarra pelo pescoço, mas não se preocupem com essa animal, pois perto dela há um botão e mesmo sem vê-lo nem saber o que ele faz, ela o aperta e a bagaça esmaga o vilão. Bendita a hora que ela encontrou uma prensa fabricada pela fada da conveniência. E o ciborgue, ao ser esmagado, libera uma descarga elétrica que chega a ser visível, mas que não afeta Sarah, pois ela tá usando calçados de borracha. Sarah é levada dali por uma equipe médica e tempos depois descobrimos que ela engravidou de Kyle. Ou seja, John Connor só nasceu pois as máquinas tentaram matar sua mãe para evitar seu nascimento, o que significa que em O Exterminador do Futuro o passado não pode ser alterado. E as máquinas sabem disso. A verdade é que elas mandaram o Exterminador, pois será a partir dos destroços do ciborgue que a Skynet será criada, tornando esse filme genial. Claro, a não ser que façam uma sequência com a mesma premissa, mas acho que isso não vai acontecer. Fim. O Exterminador do Futuro 2. O filme começa no futuro com humanos trocando tiros com as máquinas. E assim como no filme anterior, eles não usam nenhum equipamento especial para lutar em uma área devastada por armas nucleares. Parece que o pessoal continua sendo anti-radiação. Pelo menos acertaram com o continuismo. Então vemos John Connor observando a batalha através de binóculos, que ele segura com os braços bem esticados, pois seus amigos estão toda hora pedindo para ele emprestar a bagaça e assim o herói consegue mantê-los afastados, eu acho. Então o T-800 na versão Arnoldão surge no passado, vai num bar, bate na galera e sai levando as roupas de um infeliz. Não posso deixá-lo levar a moto dele. Ah, para com esse filme. O Arnoldão meteu porrada em geral, fez um abobado que tava todo quebrado tirar as roupas, depois as vestiu e só agora esse cara aparece. A caganeira tava prendendo ele no banheiro por acaso? Então o androide pega a arma e os óculos do tabacudo. Olha só, as roupas o Arnoldão pegou pra se misturar com os humanos, mas os óculos são pra quê? Essa máquina é vaidosa. Policial Dave de carro 31, verificando o código 6 de Santa Fé com problemas elétricos. Se levar em consideração que esse policial tá sozinho no meio do nada e que a eletricidade gerada pela viagem no tempo dura menos de 30 segundos, mas mesmo assim foi plotada por ele, podemos deduzir que ele está sendo levado à morte pela fada da conveniência. Então descobrimos que Sarah tá presa em um manicômio em Los Angeles. Ela acredita que uma máquina chamada o Exterminador, que parece humano, foi enviada do futuro para matá-la. Mas esse psiquiatra sabe que Sarah foi perseguida pelo serial killer da lista telefônica e sabe que esse assassino invadiu a delegacia e matou geral. Tudo bem ele ser cético a ponto de não crer na versão do Exterminador, mas como é que ele sequer apresenta esse contexto aos seus alunos para entenderem o trauma da mulher? Enquanto isso, o Exterminador T-1000, disfarçado de policial, vai até os tutores de John Connor e pede para falar com o guri. Saiu de moto esta manhã, eu não sei onde está. Tu tá dizendo para um policial que a criança sob tua responsabilidade saiu de moto e tu não fez nada? Eu sei que John parece ter 16 anos, mas ele tem 10. Então qual é o teu objetivo? Receber o prêmio de tutor do ano ou ser preso? E agora retrocede a fita. Policial Dave de carro 31, verificando Ponte 6 e Santa Fé com problemas elétricos. E pelo que o T-1000 descobriu no computador da polícia... Tutores, Todd, Janelle e Voigt, Avenida Almonte 19828. Era de madrugada quando o vilão descobriu que estava apenas a 1 hora de distância da localização do guri. Então por que chegou aí só no início da tarde? Foi tomar um cafezinho com o editor? Enquanto isso, o T-800 procura por John dando voltas pela cidade com a moto roubada, sem precisar se preocupar com as autoridades. Afinal, não é como se esse androide que anda causando acidentes se destacasse na multidão, não é mesmo? T-1000 encontra John em um shopping, então persegue o guri que se dá de frente com o Arnoldão. Tá louco? Como é que o androide sabia por onde John fugiria? Se o John do futuro tivesse lhe passado os mínimos detalhes de seu passado, ele não teria ficado dando voltinhas na rua até encontrar o guri. Arnoldão e T-1000 trocam tiros e um figurante que tava
no corredor, se afasta da parede e fica entre eles. Meu Deus, ele quis se sacrificar pelo guri e pensar que nós nunca descobriríamos seu nome. Já os tiros que acertaram Arnoldão não têm efeito nenhum, e você pensa que a essa altura T-1000 já terá percebido que se trata de uma máquina e preservará a munição para usá-la em John. Mas não, pois vá que o problema seja a munição do primeiro carregador. Arnoldão tapa o abobado de bala e então pega mais munição para carregar a arma. Fala sério, da onde é que ele tirou tanta bala? Ele só roubou a arma e partiu para procurar o guri. Vai dizer que o dono da jaqueta fazia estoque de munições no bolso, mas o pior é que Arnoldão conhece o inimigo ao ponto de saber que esses tiros só o atrasarão. Então pra que ele tá se aproximando se o abobado já tá vendo estrelinhas? T-1000 se recupera, se livra do T-800 e vai atrás de John. O vilão rouba um caminhão e salta de uma ponte com a bagaça, demolindo o veículo, que só não vai pro brejo pois tem os poderes regenerativos do Logan, e até o para-brisas que ele perde volta pro lugar. T-1000 acelera ao ponto de alcançar e bater na moto do herói, mas não ao ponto de desequilibrá-lo e passar por cima dele, o famoso limite de velocidade da conveniência. Já o dublê do Arnoldão pega o dublê de John, dá uns tiros no caminhão fazendo a bagaça explodir e vaza dali. Então John decide ligar para seus tutores para avisá-los do perigo. Seus pais adotivos estão mortos. E o pai morreu durante a chamada, mas esperou a ligação ser finalizada para largar a caixa de leite. Sua alma devia estar com sede, vai saber. Mas a melhor parte é que ele segurava a caixa com a mão direita, mas quando aparece morto tá com ela na esquerda. Teu espírito deve ser canhoto. Já John e T-800 se desentendem. O guri pede por ajuda, mas percebe que o exterminador deve obedecê-lo, então quando dois bons samaritanos aparecem, John os destrata e debocha quando seu protetor dá uma surra nos caras. Meu herói. Mas espera aí, essa confusão começou pois o exterminador tava proibindo John de tomar uma atitude que o colocasse em perigo. Porém logo depois ele acata a decisão do guri. Mas como assim? O androide já estava programado para obedecer, então devia escutar John independente dele saber disso ou não ser que Arnoldão estivesse proibido de seguir ordens que colocassem John em risco. Mas se for isso que mudou para ele agora deixar. Enquanto isso, o T-1000 entra no hospício, se disfarça de chão e quando um segurança passa, o vilão se transforma no cara. Mas retrocede a fita de novo. Está me dizendo que ele pode se transformar em qualquer coisa em que toque? Qualquer coisa com que tenha contato físico. Ele só tocou na sola do sapato do cara. Se o segurança tivesse pisando num cocô de cachorro, o T-1000 teria mais informações do animal do que do homem. Então como é que esse toque pode ser determinante para ele se transformar em alguém? Isso parece ser mais uma regra de pega-pega do que qualquer outra coisa. Então o segurança se vira e T-1000 mata lentamente. Já sabia que o cara não era de fazer escândalo, eu acho. O vilão passa pela área da segurança e volta a se transformar em policial, o que pode atrair a atenção de algum funcionário, mas tu queria o quê? Que ele ficasse na forma do figurante que recebeu uma Dolly Guaraná e um pastel pra estar no filme, enquanto sua forma de ator milionário fica coçando? Já a Sarah, que conseguiu sair de seu quarto, chega nos elevadores, se dando de frente com o T-800, causando maior mal-entendido, pois o androide não fala nada e John leva uma década pra sair do elevador, espregar uma peça na mãezinha, que ardiloso. Então a mulher é apanhada pelos enfermeiros que não notam o Arnoldão. Tá louco? Tudo bem que o momento era tenso, mas o Dom Bigodinho olhou na direção do androide e não ouviu se aproximar com a arma. Esse cara sofre de cegueira noturna, por acaso? O T-800 coloca os bebês pra nanar, então T-1000 aparece por trás das grades. Arnoldão sabe do que o inimigo é feito e que não terá problemas pra passar, mas mesmo assim ele espera o bicho atravessar para só então mandar os humanos correrem. Acho que o Windows dele é o 98, por isso demorou para processar a informação. Nossos heróis entram em um elevador, o T-1000 pula em cima da bagaça e começa a brincar de espetinho, fazendo você achar que como os braços da máquina não alcançam muito longe, os tabacudos irão se agachar. Mas não. Senão que graça teria a brincadeira? Os mocinhos roubam o carro de um segurança, vazam dali e Sarah dá uma mijada no filho. O que há com seus olhos? Nada.
O Arnoldão não sabe o que são lágrimas. Ele não deve conhecer os humanos tão bem. Tenho registros detalhados da anatomia humana. T-800 vai fazer ligação direta em outro carro, porém John mostra que as chaves estavam no quebra-sol. Para com esse filme. O veículo estava trancado, tanto que Arnoldão quebrou o vidro para destrancar a porta. Então como é que as chaves ficaram aí dentro? É outro paradoxo do filme. O trio vai para um acampamento onde descobrimos que em 10 anos, Sarah juntou um verdadeiro arsenal e John fala sobre sua mãe para o Arnoldão. Ele e minha mãe só ficaram juntos uma noite. Mas acho que ela ainda o ama. Às vezes eu vejo ela chorando. Mas tu vê ela chorando segurando a foto do cara? Não, né? Então por que estaria chorando por ele? E não pelo futuro divertidíssimo que os aguarda. Já a Sarah dá um perdido no filho e sai pra matar o Steve Jobs, que será o responsável pela criação das máquinas. Ela aponta a arma pro cara, mas decide apertar no gatilho lentamente. E bem na hora o filho de Steve, sem querer, o salva. The following timing perfeito. Sarah entra na casa, erra tudo que é tiro e quando tem o alvo limpo à sua frente, ela atira no ombro do abobado. Fala sério, eu achei que tu vinha te preparando pra guerra. O que aconteceu? Não conseguiu resolver o problema da tua miopia. E Steve, ao ser atingido, cai no chão e podemos ver nitidamente que é outra pessoa. Mas o que? Até pra levar um tombinho esses atores precisam de dublê. Sarah vai matar o abobado, mas não consegue. John e Arnoldão aparecem, dão spoiler sobre o futuro e após uma longa conversa convencem Steve a ajudá-los. Sorte deles que nenhum dos vizinhos pensou em chamar a polícia após ouvirem o tiroteio e a gritaria. Eles devem sofrer do complexo do Homem-Aranha. E quem disse que isso é problema meu? Steve os leva na sua fábrica para destruir o projeto Skynet. Porém são descobertos pela segurança que ativa o alarme silencioso. Neutralizou todos os códigos do prédio inteiro. Nada vai abrir em lugar nenhum agora. Mas isso não impede John de usar um convenientador para descobrir um código que funciona mesmo com o alarme ligado. Afinal, regras não se aplicam a protagonistas. Vou usar meu código pessoal de acesso, deve funcionar. Tu acabou de dizer que nada vai funcionar com o alarme ligado, seu mentiroso. Acho que é o cara da galeria. É ele, sim. É ele e uma mulher. Então a polícia invade e mete bala em Steve. Meu Deus, o cara aparece com a mulher ou com o Arnoldão? Ou será que os primeiros 20 tiros foram de engano e os outros 30 por cacuete? Já a Sarah é encurralada. Está na sala de esterilização, lá não tem saída. Mas não se preocupem com essa animal, pois nossos heróis estão na sala bem atrás dela e T-800 só precisa dar uma cabeçada na parede para tirá-la do perigo. Que conveniente. Isso faz você pensar que Arnoldão usará a mesma técnica para abrir a porta da sala em que eles estão. Mas não. Ele usa um explosivo. Tá achando que o cara é bode para ficar dando cabeçada? A polícia lança uma granada de gás nos pés do androide que avança. Deite no chão! Rosto para baixo! Deite no chão agora! Pro cientista magricela desarmado, vocês não dão moleza. Mas pro gigante armado que tava destruindo viaturas há 2 minutos atrás, oferecem 2 chances pra se render. Tá que talvez vocês sejam um bando de racistinhas. Mas a autopreservação fica onde? Arnoldão coloca os policiais pra beijar o piso. Então vai até uma viatura, encontrando as chaves no quebra-sol. Fala sério. Os policiais estavam parados do lado do carro. Por que eles esconderiam a chave? Não confiam nem nos parceiros. Nosso herói apanha seus protegidos e eles vazam dali. Já o T-1000 sobe de moto até o último andar e vemos que o vilão tá de óculos. Olha só, será que é pra ele enxergar melhor de noite ou quis apenas copiar o estilo do Arnoldão? Helicóptero chegando! É ele. Mas como é que tu sabe que não é o policial que estava circulando o prédio? Por acaso o T-1000 tem fama de ser um péssimo piloto e já fez barbeiragem? Nossos heróis derrubam um helicóptero, mas são perseguidos pelo vilão até uma fábrica que tem os únicos produtos capazes de matarem o exterminador. Olha só, é até semelhante ao primeiro filme. Quem diria que o maior inimigo dos androides seria a empresa da fada da conveniência? Vou embora, corra! Não, temos que ficar juntos! John, você precisa ir agora. Faça-me o favor, vocês não estão num corredor onde o T-1000 precisa passar por ti para chegar até eles. Basta ele fazer a volta. E o pior é que agora que vocês gritaram que vão se separar, ele vai passar longe de ti. Ou tu acha que ele vai perder tempo em uma luta quando os alvos dele... O T-1000 se livra do T-800 e alcança Sarah. Chame o John. Não.
E se você quer saber por que ele não se transforma na Sarah pra ele mesmo chamar o guri, problema seu. O filme não lhe deve explicação. O T-800 aparece pra salvar a mulher, mas apanha tanto que dá pena e toma uma estocada ficando chocado. Mas não se preocupem com esse animal, pois T-1000 não conhece a configuração de suas versões anteriores. Ele não é estudioso como o T-800 e parte sem lhe arrancar a cabeça. Parabéns! Arnoldão atira no vilão e o manda pra uma poça de aço derretido. Os mocinhos destroem toda a tecnologia da Skynet e o T-800 desce lentamente pra também virar churrasco. Então vejamos. No primeiro filme, os agentes que voltaram no tempo apenas contribuíram para que o futuro fosse igual, dando a entender que não há como mudar o passado. Porém, agora eles foram bem-sucedidos em destruir a empresa que criaria a Skynet, gerando uma nova linha temporal, entendeu? Então tá bom, vem. Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. O filme começa com um John Connor no tela falando sobre o quão triste é a sua vida, até que ele se acidenta. De repente, a TX, também conhecida como Shakira, surge em meio a uma loja de Beverly Hills sem disparar os alarmes, pois os cineastas esqueceram que eles não estão mais na década de 80, e ao invés de pegar uma roupa da loja, ela prefere caminhar pelada, pois sabe que naquela hora da noite encontrará uma mulher perambulando sozinha com um veículo à mão. Afinal, Shakira foi construída pela fada da conveniência. Então a TX sai costurando o trânsito a 1000 por hora atrás de seus alvos e acaba atraindo a atenção da polícia. Tá louco? Mandaram um robô na forma de uma mulher ao invés de um marombeiro para ela ser mais discreta. E é assim que ela não chama a atenção. Shakira é parada pela polícia, mas antes do policial se aproximar, ela enxerga um outdoor. O que é sexo? Gostei da sua arma. O quê? Pelo visto, tu não aumentou teus peitos pra se livrar da multa. Então foi só pra mostrar que tu não precisa de cirurgião plástico. Já o exterminador Arnoldão surge no deserto, vai no clube de striptease ali perto e o segundo cara que ele vê já tem roupas compatíveis. Olha só, eu não sei se o mais incrível é ele sempre encontrar facilmente alguém que tem as mesmas medidas de um Mr. Olímpia, ou é essas roupas combinarem perfeitamente com ele. Arnoldão sai do clube, rouba um carro, então parte, mas não sem antes colocar o óculos que ele encontrou. Afinal, se ele não andar de óculos durante a noite, vão descobrir seu disfarce, não é mesmo? De volta a Shakira, ela para num Burger King falsificado. Posso anotar seu pedido? Você, Barreira? Sim, sou eu. E então ele fica encarando a mulher. Fala sério. Chega uma maluca perguntando por Barreira e ele sequer pergunta o que ela quer com ele. Por acaso a voz do interfone era de alguém da produção e o figurante ficou quieto, pois se falasse teriam que lhe pagar um pastel a mais. Enquanto isso, o Enzo tá dando uma festa. Droga, a minha mãe chegou, anda. Esconde a cerveja, esconde. E ele corre pra abrir a porta antes mesmo de Shakira bater. Ô animal, os teus amigos é que tem que se apressar pra esconder a cerveja. Tu não precisa te apressar pra deixar a tua mãe entrar na casa e pegar todo mundo no flagra. Precisa dar 5 tiros no abobado. Prefere desperdiçar bala e escanear o corpo pra ver se ele já foi pro saco. Enquanto isso, a veterinária Kate recebe uma ligação no meio da madrugada pra ver o gato deu uma bobada e corre pra seu consultório. Menos mal que John passou aí horas atrás pra roubar uns remédios e não seria burro de ficar no lugar que ele assaltou. Kate percebe que invadiram seu consultório e vai chamar a polícia, porém é confrontada por John, que não foi embora quando percebeu que a mulher chegou, pois achou ela gatinha e quis puxar papo. Então Kate toma sua arma e o joga dentro de uma grade. Meu Deus, esse tabacudo não foi treinado desde criança pela Sarah Connor. As técnicas que ele aprendeu só funcionam com robôs. A campainha toca e Kate vai atender. Eu estou com um problema lá atrás. O Kate podia dizer pra Gonohana: tem um viciado em drogas lá atrás, só vou chamar a polícia e já te atendo. Mas não, pois se ela não for o mais vaga possível, ela não perde a cliente. Isso é uma emergência. Deve ser uma bola de pelo. E por causa de uma bola de pelo, tu foi trabalhar às 4:30 da manhã? Por essas e outras que tu devia primeiro falar com os clientes antes de sair correndo pro consultório. Kate joga a Gonohana numa sala, vai ver o drogado e... Você é John Connor. Nós éramos colegas na West Hill. Ah, para com isso, filme. Retrocede a fita. Vivo fora de alcance. Eu apaguei todas as ligações com o passado. Então eu continuo correndo. Corro pra qualquer lugar. Pra lugar nenhum.
mas não saí da cidade em que cresci, pois Los Angeles é o melhor lugar para ter uma carreira de ator. E de repente Shakira aparece. Ah, faça-me o favor. Por que diachos ela iria no emprego de Kate às 5 da manhã, ao invés de visitar a casa da mulher? Por acaso ela tem um histórico médico do gato da Gonohana? Então Kate vê Shakira matar Gonohana. Catherine Brewster. Shakira matou seus alvos depois de confirmar suas identidades, mas resolveu abrir uma exceção aqui, pois nem ela foi com a cara de Gonohana. Não. Agora, se você quer saber como é que ela teria o DNA de Kate para comparação quando ela não tem um simples sistema de reconhecimento facial para identificar a mulher... Problema seu. O filme não lhe deve explicação. A robô encontra uma gaze suja de sangue e ao descobrir que é de John, ela faz uma cara de "Ai, eu não acredito!" Mas desde quando robôs ficam tão espantados ou surpreendidos? Ela tá há tanto tempo disfarçada como humana que se perdeu no personagem? Ela percebe Kate e apanha a mulher no estacionamento. Mas não se preocupem com essa animal, pois bem na hora Arnoldão aparece para salvá-la. Te falo em timing perfeito. E eu só não vou implicar com o fato que ele jogou o carro por cima da Kate, pois ele é uma máquina e seus cálculos devem ser perfeitos. Arnoldão prende Kate e vai pegar John. Você tá aqui para me matar? Não. Eu só demorei pra responder pra te dar um cagaço. Arnoldão leva John pro carro e sai pra enfrentar Shakira, que lhe dá um Hadouken nos peitos, fazendo nosso herói saltar longe. Porém, ela não tem a chance de exterminá-lo, já que a polícia e os bombeiros aparecem. Tá louco? A robô tá matando geral pela cidade sem problema algum, mas é só atacar os protagonistas e causar umas chaminhas que em 2 segundos tá todo mundo mobilizado. Então tá bom. Ela controla as viaturas e parte num caminhão. Já Arnoldão sai com sua escopeta e toma a moto de um policial, sem que os outros lhe tapem de bala, pois a polícia não quer atrasar o herói. E atenciosos. Já John bate o carro em marreco, que vem tirar satisfação. Socorro! Quem é que tá lá atrás? Volta aqui, seu imbecil! Imbecil é tu que, mesmo vendo o cara num carro sem porta e com alguém pedindo socorro na caçamba, se afasta enquanto ele nitidamente tentava ligar o carro pra fugir. A vilã com suas viaturas fantasmas persegue John, enquanto o exterminador vem logo atrás. Arnoldão é pego pelo guincho da mulher, que sai destruindo tudo. Então um caminhão de bombeiros vem na direção contrária e, mesmo vendo nosso herói no caminho, o motorista não tenta frear nem desviar, já que o incêndio que eles estão indo combater é numa padaria. E se eles se atrasarem, os sonhos vão queimar. Arnoldão consegue voltar pro guincho, faz o caminhão capotar e pula para o veículo do John. Nenhum sinal de traumatismo. O robô tem olhos scanners que analisam até o tamanho da cueca de alguém, mas ao invés de usá-los para procurar por ferimentos ou simplesmente perguntar, ele prefere adotar essa postura, pois está se achando comediante. Eles viajam por um deserto, passando por um posto de combustível, onde são identificados. Já Shakira tomou lugar de Genivaldo, noivo de Kate, e se une à polícia na busca pela mulher. Enquanto isso, nossos heróis chegam no suposto túmulo de Sarah Connor, encontrando as armas que a mulher escondeu. Fica longe de mim! Mas ele tava de boca fechada e o sangue na bochecha já tava ali antes dela atirar. Então por onde entrou essa bala? Ah, já sei! A arma tá com munição de festim e ele já tava com uma bala na boca. Nem precisei do Mr. M pra desvendar essa mágica. Já a polícia joga granadas de gás no mausoléu e Kate abandona nossos heróis. Mas como é que a polícia sabia que após passar no posto de combustível o pessoal teria ido pra aí? Um desses zumbis X9 os entregou? Então o único psicólogo de Los Angeles aparece pra atender a chamada. Fala sério, por que diachos do cara tá aí? Sabiam que não daria tempo de levar Kate pro consultório dele e o coitado ficaria sem sua participação especial? O exterminador sai com John protegido pelo caixão, que deve ser de adamantium, e assim que joga o abobado pra dentro do veículo, John sai do caixão, pois quais as chances dos tiros dos policiais perfurarem a lataria do carro? Não é mesmo? Já Kate corre pra longe e Shakira surge à sua frente. Olha só, a vilã estava circulando por Los Angeles quando descobriu que a polícia estava atacando nossos heróis. Mas ter que viajar por um deserto não a impediu de chegar aí rapidamente, pois pegou a via expressa do editor. Mas a melhor parte é que antes de matar Kate, a vilã volta à sua forma original lentamente, só para que Arnoldão apareça na última hora para impedi-la e você possa me ouvir dizer "Te falo em timing perfeito" de novo. Os heróis resgatam Kate, porém Shakira pula em cima do
carro e bem na hora que ela vai pegar John, um caminhão aparece e Arnoldão passa por baixo, se livrando da robô. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. Precisamos de outro carro. E imediatamente eles encontram um trailer aberto e vazio. É conveniência que se chama. Arnoldão revela que Shakira irá matar o pai de Kate e eles partem para salvar o abobado. John percebe que Kate está tensa e tenta animar a mulher. A frivolidade é salutar. Alivia a tensão e o medo da morte. E teu comentário é pro clima voltar a ficar ruim? Pra uma máquina que estudou psicologia, tu tá mandando muito bem, hein? Já o presidente dos Estados Unidos manda o general Tain ativar a Skynet para deter um vírus que eles não sabem, mas que está sendo provocado pela própria Skynet. O homem liga a inteligência artificial, causando uma pane na programação. Eu já falei timing perfeito hoje, mas por que Shakira se transformou na Kate se ela já havia sido bem sucedida em se infiltrar na base ou se disfarçar como uma militar? Não me diz que foi pra enganar a nós! E ardilosa! Agora como é que o Arnoldão conseguiu acesso a esse lugar? Ainda mais carregando esses armamentos. Ele usou a passagem secreta do editor. Shakira volta à sua forma original lentamente e aponta sua arma pro general Tainha, fazendo você pensar que Arnoldão, que já estava com seu lança-rojão apontado para robô, irá disparar primeiro. Mas não, pois essa é a vez da Shakira atirar, e ele não quer ser acusado de Mans Interrupting. A robô fuzila Tain, então Arnoldão joga a bobada no fosso do elevador. Nossos heróis se reúnem na volta do pai de Kate, que ainda está vivo e bem o suficiente para acompanhá-los. Tá louco? Como é que Shakira não deu um tiro na cabeça ou no coração desse velho? A mira dela é projetada para evitar órgãos vitais ou foi só para permitir que ele ajude os mocinhos? Os robôs comandados pela Skynet saem matando todo mundo enquanto os heróis se esgueiram até o escritório do general. Por que estão matando todo mundo? Sério que a essa altura do campeonato tu ainda vem com essas perguntas? Abaixem. E o míssil que o bicho joga não explode? Se essa coisa é só letal se atinge na pessoa, da próxima vez ele joga uma lança que dá no mesmo. Nossos heróis partem e são surpreendidos por Shakira. Arnoldão vai atirar e percebe que acabou suas balas. Fala sério? Como é que uma máquina não consegue sequer manter uma contagem de disparos? O teu processador é da positivo. Arnoldão e a robô saem na porrada. Ela o derrota e o reprograma. Já John e Kate são encurralados por um drone que lhes lança um míssil, erra grotescamente e fica: cara, onde é que eles estão? Eu jurava que eles estavam aqui. É tipo tu procurando a maionese na geladeira com a porcaria do pote bem na tua frente. Então Kate mete bala no bicho com uma rajada enorme sem sequer mover o braço. Já que o recuo da arma é algo que só existe nos videogames para ferrar com o jogador casual. O casal entra em uma sala e percebe que Shakira está se aproximando. O que está fazendo? Carregando. E como é que tu sabe o que tu tá fazendo e o que tu tá carregando? Essa máquina tá no teu manual do protagonista. Eles entram por um túnel sendo seguidos por Shakira, que lança rajadas de fogo na direção deles, e quando ela para por um instante, John já fica para trás para ver o que tá acontecendo. Pelo visto, a curiosidade matou o gato e o burro também. Ele percebe que o bicho está sendo sugado pela máquina e parte, enquanto Arnoldão reconecta sua cabeça. E eu até entendo que o metal que faz o papel do osso possa ser reengatado para ele mover o pescoço. Mas e aquele tanto de cabos e fio rompidos? Eram só de enfeite. Já Shakira, que não consegue mover um músculo, projeta uma serra para fora de seu pulso, que não é imediatamente afetada pelo mega imã, pois deve ser feita de plástico. Vai saber. De volta ao casal, eles chegam ao hangar. É o avião do meu pai, aprendi a pilotar nele. E como eu tô mencionando isso, deixa de ser uma conveniência, eu acho. Então de repente o Arnoldão aparece, mas espera aí. O robô tomou uma surra da Shakira bem longe de onde ela encontrou nossos heróis e fugiram correndo, enquanto o Arnoldão se acordou mais tarde e ainda saiu mancando. Será que do lado das máquinas está o editor? Arnoldão joga John no chão e o abobado, ao invés de correr, prefere usar o poder da amizade para reprogramar o herói. E não é que funciona. A Shakira deve ter feito um trabalho porco só pra não melar com o filme. Que atenciosa. John e Kate partem no teco-teco e chegam num bunker do exército, que está destrancado e completamente vazio, pois o soldado Ronivon meteu o atestado de novo. O casal tenta abrir um bunker, mas Shakira aparece em um helicóptero de defeitos visuais. Porém Arnoldão, que não tinha como saber se eles estavam perto do portão ou não, joga seu helicóptero contra a bagaça, explodindo com tudo. Matar, salvar, o importante é participar. A porta do bunker começa a se fechar e Arnoldão se atira para impedir. Kate e John passam pela bagaça, Shakira tenta passar também, mas é agarrada pelo ex-colega.
está exterminada. Excelente, mas tu com as duas mãos mal dava conta do portão. Então como é que tu solta a bagaça e não é imediatamente esmagado por ela? O casal chega ao fundo do bunker e descobre que aquela não é a central da Skynet, mas sim um abrigo nuclear que os protegerá do juízo final. John assume o posto de líder enquanto as ogivas acabam com tudo. Bem... O filme começa com Marcos doando seus restos mortais para uma pesquisa, logo antes de ser condenado à morte. Então vamos para o futuro e vemos um John Connor raiz em ação. Está calmo demais. É como se estivessem nos esperando. E a armadilha das máquinas é um robô que brota da água e por levar meia hora para atirar acaba sendo fuzilado. Mas o que aconteceu? O bicho deu um curto por causa da água ou vocês acharam que uma máquina com Windows 95 instalado daria conta do recado? Nossos heróis encontram um laboratório com vários prisioneiros e hemorroides hackeiam o computador da Skynet. Espera aí. Volta. De longe, mesmo com hemorroides percorrendo uma lista rapidamente, ainda assim John enxergou o nome T-800. Tá louco? Por isso os figurantes são tudo míope. O protagonista coloca toda a visão pra ele. O herói recebe ordens de descobrir por que eles perderam contato com a equipe que está do lado de fora. E ao chegar lá, encontra o pai do Chris morto. Tem alguma coisa errada aqui em cima. Isso o abobado sabe. O agrupamento não teria deixado de responder ao rádio por sacanagem. Mas que tal tu dizer pro comandante que eles estão mortos? John assume o controle de um helicóptero para perseguir um caça. E bem na hora que sai, a base em que ele estava é explodida. The following time perfeito. Nosso herói observa a explosão quando uma máquina lhe agarra pelo ombro. Porém, como veremos, essa máquina não tem pernas. Deu um pulo de glúteos para chegar no ombro do Connor. John a destrói e é resgatado, enquanto Marcos acorda peladão e rouba algumas roupas. John se reúne com seus superiores e é informado que em 4 dias os humanos sairão na porrada com as máquinas. Por que 4 dias? Interceptamos uma lista negra da Skynet. Todas as pessoas dessa sala estarão mortas até o final da semana. E antes de achar essa lista, vocês pensavam que a Skynet não queria matar vocês? Tem uma surpresa pra ti, meu jovem. Ela nunca foi com a tua cara. Nada mudou. Então John descobre que a Skynet está atrás de seu pai, Kylo Reese. O herói vai pra seu cafofo e escuta a fita que sua mãe gravou no final do primeiro Exterminador do Futuro. Já Marcos anda pelo mundo devastado atrás de sobreviventes. Ei! Mas espera aí, como descobriremos, Marcos é uma máquina. Então por que esse bicho tacou bala nele? Não recebeu a lista de novas atualizações da Skynet? Porém, bem na hora que nosso herói vai ser atingido, Kylo Reese aparece para salvá-lo. The following timing perfeito de novo. Kyle e Marcos são perseguidos pelo robô Phillips, que cai em uma armadilha e depois fica parado pacientemente embaixo de outra, pois deve estar respeitando a sinaleira vermelha da fada da conveniência. O bicho é eliminado e Marcos interroga Kyle sobre o mundo em que ele acordou. De baixo! E o avião passa rente ao chão, pois se voasse de uma altura adequada, veria os heróis e seria obrigado a matá-los. Mas ele não quer melar com o filme. Que atencioso! Já John captura um robô e testa nele sua mais nova arma, o deixando imóvel. O sinal tem que ser contínuo. Se tiver qualquer interrupção... E a mulher religa o bicho sem aviso prévio e o mantém ligado, pois deve estar querendo ver se ele come o rosto de alguém. Que ardilosa! John manda destruírem a máquina e resolve mandar uma mensagem pelo rádio para tentar se comunicar com Kyle. E bem na hora, Marcos arruma o rádio do rapaz e eles nem precisam sintonizar para ouvirem o líder da resistência. É conveniência que se chama. Eles saem dali e Marcos ressuscita um carro parado há anos. Fala sério, mas o que esse cara não faz? Pra mim ele tava no corredor da morte por ser perfeito demais. Ele decide abandonar Kyle e Eugênia. Porém, bem na hora, uma máquina aparece os forçando a partirem juntos. Mas esse filme é timing perfeito em cima de timing perfeito. Eu nunca dirigi um carro. Mas não teve problemas pra dar partida e se mandar de lá. Tu deve ser um protagonista nato. Então Marcos arremessa uma chave de roda e destrói o robô. E eu só vou dar uma colher de chá pra ele, pois o cara é literalmente uma máquina. Eles param em um posto e encontram sobreviventes. E de repente um robô
robozão aparece. Mas como é que só Eugênia percebeu esse bicho chegar? Ele se aproximou de pantufas. O Transformer começa a matar todo mundo. Então Marcos empurra um tanque de combustível para derrubar o robô, que não lhe dá uma bazucada em resposta, pois ficou com uma preguiça. Já Kyle atira no tanque, que não explode. Então Eugênia, que havia desmaiado com o ataque do robô, acorda com um sinalizador na mão. Meu Deus. Ela sonhou com isso e a bagaça se materializou. Eles explodem o bicho, que se recupera rapidamente e manda motos exterminadoras para matá-los. Nossos heróis se livram das motos e acabam encurralados por uma aeronave. Mas não se preocupem com esses animais, pois a nave, ao invés de matá-los, como fez com todos os humanos que tentaram fugir de carro, prefere dar um tiro de advertência. Afinal, tem regras para matar o elenco principal. Marcos bate o caminhão, fazendo que Kyle e Eugênia voem para a morte. Mas adivinhe! Bem na hora, o robôzão gigante aparece do nada para apanhá-los. Eu já falei timing perfeito hoje. Marcos tenta resgatar seus companheiros, é apanhado pelo Transformer e acaba caindo na água. Então ele encontra a piloto de um caça que tentava salvar os prisioneiros quando teve sua aeronave abatida. Se você tem amigos naquela coisa, eles já devem estar mortos. Concordo contigo. Afinal, as máquinas atacaram esses humanos, pois estavam atrás do Kyle. Porém, se eles matassem todo mundo, melariam com o filme, não é mesmo? Marcos e a piloto Birineia partem em direção da base militar. A mulher vai para baixo da chuva, se pela e fica olhando pro maluco, pensando se ela lhe mostra os peitos ou não. Eu acho. Marcos sai para procurar lenha e alguns abobados aparecem. Procurando isso? Ah, para com isso, filme. Como é que a Birineia abandona a arma dela desse jeito? Vai dizer que no treinamento militar dela não teve nenhum superior mala ali cuspindo que a arma é uma extensão do corpo. Depois não querem que digam que o exército pega leve com as mulheres. Marcos aparece e espanca os tabacudos. Então Birineia resolve tirar uma lasquinha dele, dizendo que o homem bom tá tudo casado. Então eles chegam a um campo minado e Marcos é explodido por uma mina magnética. Ele acorda amarrado, todo rasgado, e descobre que foi transformado em uma máquina. Então John o interroga. Você matou meu pai, Kyle Reese. Kyle Reese está num transporte a caminho da Skynet. Ah, faça-me o favor. Marcos podia achar que era uma baita coincidência o pai de John ter o mesmo nome do guri que ele encontrou. Mas por que ele pensaria que esse Kyle seria a mesma pessoa se ele nem sabe que viagem no tempo é possível? Mesmo que tenha sido a Skynet quem tenha lhe dado essa dica em seu subconsciente, como é que esse abobado não perceberia que havia algo de errado em um adolescente ser pai de um adulto? Já na Skynet, os robôs identificam Kyle. E você acha que agora sim eles o matarão? Mas não! Vamos bater um papo primeiro. Enquanto isso, Birineia ajuda Marcos a fugir. Eles atravessam o campo minado, escapando milagrosamente de tudo que é tiro, até que alguém acerta uma bazucada ao lado deles. Mas não se preocupem com esses animais, pois Birineia é protegida pelo editor, que aproveita para levar Marcos para longe. Afinal, já estava ali mesmo. O herói para observar Birineia e os mesmos atiradores que há 5 segundos haviam dado um tiro perfeito na mão do abobado quando ele a colocou para fora do muro, agora erram de sua cara, pois eles só sabem mirar em mãos. Olha que curioso. Então John Connor aparece em um helicóptero, derruba o inimigo e explode a floresta. Tá louco? Vocês estão tão desesperados para matar o abobado que estão dispostos a entregar a posição da base de vocês para Skynet. Quando falaram que o John não gostava de dividir o protagonismo, não estavam brincando. O helicóptero de John é atacado por enguias exterminadoras e cai num lago. Então Marcos aparece para salvá-lo e convence John a deixá-lo ir. Já no dia seguinte, John parte para encontrá-lo na Skynet. Então ele chama a atenção de uma moto e levanta uma corda que não é percebida pelo bicho, mas retrocede a fita. Usando freios, analisando alternativas. Vai ver, essa ainda não tinha recebido a última edição do ChatGPT. Vai saber. Marcos chega à base da Skynet, se conecta ao computador, então descobre onde Kyle está sendo mantido refém e avisa John. Porém desmaia e ao acordar está recuperado. E a Skynet revela que ele é uma máquina construída com um propósito: infiltrar, achar o alvo e trazer o alvo diretamente para nós. E se você quer saber por que eles precisavam atrair John para a base, se bastava matar Kyle para eliminá-lo, problema seu.
o filme não lhe deve explicação. Mas o melhor de tudo é que se Marcos não tivesse sido salvo por Kyle, esse plano teria ido pro saco. Se a piloto que Marcos encontrou não tivesse sobrevivido, o plano também não teria dado certo. E se aqueles abobados não tivessem atacado Birineia, forçando Marcos a salvá-la, a mulher não teria criado laços com ele a ponto de arriscar a própria vida para salvá-lo. Esse plano da Skynet tinha tudo para dar errado, se não fosse pelas conveniências da fada da conveniência. Você fez o que a Skynet não conseguiu durante muitos anos. Você matou o John Connor. Minha nossa, isso significa que a sala em que o John tá vai explodir, ou vai aparecer trocentos robôs armados para matá-lo. Com certeza vocês deixaram a postos uma galera. Não vai me aparecer só um brucutu pelado, né? E Arnoldão luta com John, o empurrando de um lado para o outro, pois agora que ele virou só uma máquina de CGI, ele precisa seguir o manual do vilão de Araki. Enquanto isso, Marcos decide ir contra as ordens da Skynet, e eu não sei o que é pior, se é ele saber como se livrar do controle da Skynet, ou se é o cara não precisar de uma cirurgia para isso. Já a iPhone decide levar Kyle para uma mesa, pois como não pode matá-lo, ele tem que enrolar de alguma forma. Kyle manda Eugênia fugir e o robô para de prestar a atenção no humano top de uma lista negra da Skynet para matar uma criança aleatória. Prioridades, pessoal. Kyle crava uma faca no bicho, ele sai correndo e se encontra com John. Meu Deus. Tirando a conveniência, as máquinas não enganaram o Marcos quando passaram para ele o prédio em que mantinham o Kyle. Mentir não tá na programação delas. John desce com eles para a fábrica de T-800, onde 1000 robôs estão sendo feitos. E o filme espera que a gente acredite que só havia um pronto para enfrentar o herói. Então tá bom. De repente o elevador desce e nossos heróis o ficam observando. Então o T-800 nos ataca pelas costas com um empurrão. Mas vai pegar uma faca, rapaz! Kyle manda a lata nova longe e sobe num elevador. E você acha que a bagaça não funcionará, já que supostamente ela é controlada remotamente pela Skynet, que acabou de usá-la para distrair nossos heróis. Mas não! O elevador funciona sem problemas. É que aquela hora o Gasparzinho que o havia usado. John é atacado pelo T-800, que pega a arma do herói e a joga longe. Mas esse abobado virou desarmamentista, por acaso? Marcos aparece para salvar John e sai na porrada com o T-800, chegando a arremessá-lo longe. Acho que Marcos não usou essa força toda quando lutou com aqueles 3 caras, pois não queria que percebessem que ele faz crossfit. O T-800 derrota Marcos e vai atrás de John, que cai de uma plataforma. E ao pular atrás dele, o vilão cai bem afastado. Vai entender. O robôzão se aproxima de John, que atira num tanque de lava, e a bagaça só cai em cima da máquina, pois com esses cortes de câmera ninguém mais consegue se localizar. John atira em tubos de refrigeração para congelar o robô e revive Marcos com cabos de energia, mas acaba empalado. Marcos mata o robô e descobrimos que John ainda está vivo. Fala sério. Para derrubar o Marcos, o T-800 fez questão de mirar no coração. Então por que não fez o mesmo com o herói? Ia sujar demais a barra de metal e seria ele quem teria que limpar. Já Marcos mata o robô e com a ajuda de outro soldado carrega John pro helicóptero, pois não é como se Marcos tivesse força para correr com ele nos ombros, não é mesmo? Eles decolam, Eugênia entrega para John o controle das bombas que ele armou e o herói imediatamente as explode. Mas esse animal nem sabe a distância que eles estão da bagaça que é nuclear. Por acaso sabe que vai morrer e quer levar todo mundo junto? E o helicóptero sequer sofre uma turbulência por voar sobre uma explosão nuclear, enquanto o piloto de qualquer companhia aérea que tu viaja entra em uma nuvenzinha e já coloca o avião no Vibracal. Bando de amadores. Então eles chegam à base militar, onde John recebe tratamento. O coração não vai aguentar. Se o coração tivesse sido atingido, ele teria morrido na hora. Então por que o problema seria apenas o coração e não o pulmão que foi dilacerado? Pegue o meu. Ah, tá explicado. E a mulher pega mesmo. Afinal, não existe problema de compatibilidade se você não sabe que compatibilidade pode ser um problema. E eles nem esperam o coração de John dar defeito, pois vá que Marcos mudasse de ideia. John acorda nos prometendo uma continuação que nunca virá. Fim. O filme
começa com Kylo Reese explicando sobre o que é a franquia para quem chegou agora. Então vemos ainda a criança perdido pelos esgotos. E bem na hora que um exterminador aparece para eliminá-lo, seu próprio filho surge para salvá-lo. The Fallen Time perfeito. John treina o abobado e vários anos depois o manda invadir uma base da Skynet. Há um hangar dentro do campo. Debaixo do hangar, o Skynet escondeu sua arma derradeira. E essa é a única informação que John dá para Kyle, pois não é como se houvesse uma chance de John morrer na suposta batalha final ou ficar ferido e não poder dar instruções pro herói quando encontrarem a máquina do tempo. Não é mesmo? Agora, que limpeza toda é essa? Esses abobados sobrevivem em subterrâneos, mas tanto eles quanto as máquinas que veremos chegam a brilhar de tão limpas. Pelo visto, viver na imundície não é desculpa para ser imundo. Então Kyle parte para a missão usando um robô como camuflagem. Porém, os vilões descobrem e metem bala lasers em todo o veículo, não acertando o herói, pois munição figurantesca não é problema pro elenco principal. Kyle ativa uma bomba e eles invadem a base. Invasão do perímetro. Ativar modelo 101. Skynet, não sei se tu tá sabendo, mas se tu perder essa batalha, tu perde a guerra. Então tá economizando todos esses outros exterminadores porque ainda não instalasse o Windows neles. Estão usando a arma. E deixaram a porta aberta só pra nos provocar. Que ardilosos. Então um robô enorme e imbatível surge na frente de nossos heróis. Mas não se preocupem com esses animais, pois bem na hora a Skynet é desativada por Jaiminho. The Fallen Time perfeito de novo. Agora, se você quer saber por que a desativação da Skynet, que desligou todas as máquinas, não desligou também a máquina do tempo e nem o exterminador, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Então John avisa que o exterminador está indo atrás de sua mãe. Eu vou. Por que deveria mandar você, ao invés de um deles? Ué, porque tu me deu uma foto dela e passava contando histórias sobre a tua mãe. Se não era pra ser eu, que bizarrice foi essa? Então John aceita que seja Kyle aí. Eles preparam tudo e o colocam na máquina. Porém, quando Kyle está prestes a partir, ele vê Damien se aproximar de John. Você não achou que seria tão fácil, achou? O abobado é um exterminador, mas espera aí. Por que ele não matou o John antes que enviasse Kyle para o passado? Ou porque já não foi logo matando Kyle quando descobriu que ele seria o escolhido? Meu Deus, o estrategista de vocês não seria o Cebolinha, seria? Kyle tem uma visão maluca e chega ao passado. Já o exterminador que foi enviado pelas máquinas sai na porrada com um T-800 mais velho que toma uma porrada até que Sarah Connor utiliza uma super sniper para acabar com a máquina. Mas por que diachos já não começaram com isso? Ainda mais que estavam esperando pelo infeliz. Enquanto isso, Kyle é iluminado por um policial que o persegue até alcançá-lo. 12 de maio de 1984, o dia em que você chega. Ah, para com isso, filme. Se ele é uma máquina, por que diachos não atirou no Kyle assim que o viu? Ele estava muito longe e a miopia não colaborou. E como é que as máquinas saberiam que o abobado surgiria nesse beco? Assistir ao primeiro filme não vale suas trapaceiras. Kyle sobe em um prédio e se esconde em uma loja. Então 2 policiais aparecem para prendê-lo. Tá louco? O que esses caras estavam fazendo aí? Tocou algum alarme e eles se teletransportaram da delegacia? Demi mata um dos policiais e Kyle salva Gordon. Me solta! Não, senhor, você tá preso! Tu ter salvo a minha vida do monstro que está vindo nos matar não vai livrar a tua cara da acusação de invasão de propriedade. Tá pensando o quê? Kyle convence o policial, mas a máquina se aproxima para exterminá-los. E de repente Sarah Connor invade a loja mandando T-1000 longe. Ah, faça-me o favor. Como é que ela saberia que o abobado estaria logo aí? Ela tá sendo auxiliada por uma máquina que veio do futuro ou pela fada da conveniência? Sarah então dá uma aula de exterminadores para Kyle e diz que sabe que ele veio salvá-la de um exterminador. Nós já demos um jeito nele. Nós? A mulher acabou de dizer nós, mas o abobado não aceita que o nós possa ser o Arnoldão, pois Kyle é um soldado. Ele não responde logicamente, apenas por emoção. Papi não mata ninguém, mas deixa muitas marcas na perna. Olha que diálogo merda. Eu nunca vi um exterminador velho. A pele que eles usam nos ciborgues é um tecido humano normal. Ela envelhece. É, minha querida, mas ele é uma máquina e para sobreviver a pele precisaria de sangue, oxigênio, nutrientes e etc. No mínimo esse abobado era pra estar parecendo um zumbi. Velho, não obsoleto. Primeiro, que ninguém disse que tu tava obsoleto. Segundo, ninguém viu no que tu atirou nem por quê. Então, apesar de todos agirem como se fosse normal o que tu acabou de fazer, se tu não explicar, essa vai ter sido só mais uma prova de que tu tá caduco. De repente, o T-1000 encontra os abobados e erra todos os
disparos. Olha só, sorte deles que quando as máquinas desenvolveram esse robô ainda não sabiam como resolver o problema da miopia. Eles se livram do robô e chegam no armazém em que montaram uma armadilha. Porém o T-1000 aparece mais cedo e rapidamente empala Arnoldão. Então ele vai atrás de Sarah disfarçado de Kyle Reese. Ela percebe a farsa e o derrete com ácido. Porém a criatura sobrevive e bem na hora que vai matá-la, Arnoldão surge do nada para salvá-la. Eu já falei timing perfeito hoje. Como soube qual era ele? Bom, eu não sabia exatamente. Podia ter atirado em mim. Ela mirou na ponta do pé o que tu queria que ela fizesse. Deixa de frescura, soldado. Então ela revela que construiu uma máquina do tempo para viajar para 1997. Eu sei que você acha que está aqui só para me trancar num quarto até eu dar a luz ao líder da resistência. Meu Deus, o que aconteceu contigo, Sarah? Tu era uma mulher trabalhadora que quando descobriu que seria mãe do líder da resistência te preparasse ao máximo para que teu filho não tivesse que passar por isso e te tornasse uma das heroínas mais casca-grossa da história. Mas agora tá parecendo uma revoltada do Twitter. O Arnoldão estragou com a tua criação. Já Kyle fala que eles precisam ir para 2017 devido a uma visão que teve. Eu não consigo me lembrar de tudo, só de parte. Ganhou todo um passado e só lembra da parte que é relevante para a história, pois sua memória é organizada pela fada da conveniência. Ou, teoricamente, o cérebro dele está confuso desde que você bateu na cabeça dele. Mas por que tu não acredita nele? Ele tem fama de mentiroso e não nos contaram. Então Kyle passa a tropa na mulher e finalmente a convence que devem ir para 2017, ano em que o projeto Gênesis será colocado para rodar. Ou, me escuta só, que tal vocês irem para 2016 e terem pelo menos um ano para lidar com essa bagaça? Não? Então tá bom. Eles chegam a 2017 em meio a uma freeway movimentada e acabam atropelados. Mas não se preocupem com esses animais. Os carros estavam apenas a 80 km por hora. Uma batidinha dessas não faz doer nem a lombar. A polícia imediatamente aparece e os leva presos. Então Sarah revela que quando tinha 9 anos estava pescando com seu pai enquanto era observada por sua mãe, quando a casa deles explodiu e de repente havia metal líquido inundando o barco. O papai me mandou nadar em linha reta. Você pode fazer isso, ele disse. Mas por que diachos ele não foi contigo se ele nem sabia o que era aquele metal? Tinha piranha no lago e ele não quis se arriscar. Eu cheguei no deck. O papi me achou. Ele disse que nunca deixaria ninguém me machucar. Mas ele tava com uma bazuca e tua casa acabou de ser explodida com a tua mãe dentro. Não te ocorreu que ele possa ter matado a véia? Afinal de contas, o T-1000 tava no barco. Mas o melhor de tudo é que Sarah, com seus 9 anos, conseguiu nadar mais rápido que o Exterminador. Pois antes de ser protegida pelo Arnoldão, ela recebia a proteção do editor. Já Kyle escuta tudo e diz acreditar que o Arnoldão não quer o bem dela. Se o papi me quisesse morta, eu estaria morta. Isso é o que eles fazem. Eles te deixam viver só pra te matarem quando o filme começa. Enquanto isso, na delegacia... 2 criminosos pelados tentaram se explodir na autoestrada. Como é que vocês chegaram nessa conclusão sem interrogar os suspeitos e sem ter vestígios do artefato? Ensinam isso na faculdade de incompetência na matéria vagabundagem? Então Gordon aparece e fala que os suspeitos não se explodiram, mas surgiram da luz. Andou bebendo. O fato dele ter bebido não apaga as imagens que as câmeras capturaram o seu animal. Já Enzo costura as costas de Sarah. Eu encomendei o Gênesis semanas atrás. Vou baixar assim que o contador chegar a 0. Não basta ele estar falando no celular durante o trabalho, ele ainda tem que falar sobre o assunto que nossos heróis estão envolvidos. É conveniência que se chama. Ele desliga a chamada e seu celular mostra quanto tempo falta para o Gênesis ser lançado. Roteirinho fraco, né, gente? O enfermeiro revela o que é o Gênesis quando os agentes chegam para interrogar os suspeitos. Vocês dois têm muito o que explicar. Suas digitais não estão em nossa base de dados. Mas por que estariam? O crime de aparecer pelado é tão pesado que só podia ser realizado por um criminoso reincidente. Então eles falam que não encontraram a identidade dela nem no Instagram. Daí que é impossível. Mas de algum jeito você saiu tanto do mapa que nem existe mais. Esses abobados acabaram de ser presos. Qual é a velocidade desse reconhecimento facial de vocês que já analisou mais de 300 milhões de pessoas e sentenciou que Sarah não está entre os cidadãos americanos? Achamos o resultado para suas digitais. Mas o lance é o seguinte. Há 2 meses, Kyle Reese foi detido por brigar num cinema.
Os pais surtaram e mandaram fichar o garoto. Ah, não força, amizade, filme. Que pais são esses que mandam fichar uma criança de 12 anos? Eles fizeram isso pra dificultar as chances do guri conseguir um emprego no futuro ou foi só pra facilitar que o Kyle do futuro encontrasse o do passado? Pais? Até no teu primeiro passado tu teve pais. Então por que essa surpresa? Achaste que aqui tu era filho de chocadeira? De repente Gordon se intromete. Ele não envelheceu nem um pouco desde que o vi em 1984. Ela também não. Gordon é o policial que há 33 anos atrás estava dentro da loja escura e que por alguns segundos viu Sarah de longe dentro de um veículo, mas ainda assim ele se recorda do rosto dela. O cinegrafista deve ter lhe refrescado a memória lhe mostrando a cena. Então Kyle vê itens cirúrgicos que podem ser usados em sua libertação. Não que houvesse motivo para essas bagaças estarem no quarto, já que eles estavam sendo costurados com uma pistola. Mas dizer o quê? A fada da conveniência vive esquecendo seus utensílios. Kyle arma uma confusão para pegar a bagaça e os policiais imediatamente saem do quarto em que os dois criminosos acabaram de tentar se agredir. Devem estar querendo dar espaço para eles fazerem as pazes. E atenciosos. Agora como é que Kyle sabe abrir algemas usando itens diversos? As máquinas costumam algemar seus inimigos, por isso tinha essa matéria em seu curso de soldado. Então John Connor aparece para tirá-los de lá. E eles só não são pegos pelas câmeras de vigilância, pois o segurança que deveria estar monitorando o lugar está no celular. Que conveniente! Eles vão pra garagem, então Arnoldão aparece metendo bala em John. E pra contra-atacar, Kyle pega uma pistola e parte pra cima do androide, pois essas armas só funcionam se você as gruda no alvo. Porém Arnoldão o agarra do pescoço. Solta ele. Solta agora! Arnoldão podia rapidamente dizer o que tá havendo e nem precisava ficar tanto tempo enforcando o tabacudo. Mas é que esse abobado adora um suspense. E como se essa bagaça não pudesse ficar pior, John se recupera e revela que agora ele é uma espécie de ciborgue e está colaborando com as máquinas. Ele ataca Arnoldão, mas a briga é interrompida por uma máquina de ressonância magnética que se liga do nada. Ela não gosta de ver irmãos brigando, eu acho. Os heróis escapam e vão para um esconderijo. 30 anos pra você estar num único lugar. Onde você estava? Preso no trânsito. Não dava pra tu ter saído mais cedo? Ou vocês terem escolhido um lugar menos ermo? Estamos com pressa. 30 minutos. Isso que dá vocês terem escolhido viajar exatamente pro ano que a bagaça foi lançada. Mas o pior de tudo é que vocês não sabiam nem o dia, só o ano. Que bom que a máquina do tempo deduziu quanto tempo vocês precisariam pra realizar a missão. Eles se armam e ficam de paixonite quando de repente John aparece. Conheço você. Quem você é, o que vai fazer. E mesmo assim, acha que pode convencer a mulher a se juntar às máquinas que ela passou a vida toda tentando destruir. Claro, por que não? Então nossos heróis explodem um abobado e ao partirem descobrimos que esse local é um ponto turístico. Afinal, que lugar melhor haveria para esconder um arsenal? Não é mesmo? Eles pegam um dos 3 ônibus escolares que tem por ali, mas onde é que estão as crianças? O motorista! Os ônibus foram sozinhos conhecer esse lugar e eles partem na bagaça que pode não ser o melhor veículo de fuga, mas é exatamente o que eles precisam para uma cena de ação. John Connor sai em chamas do túnel e você acha que no mundo em que todo mundo tá com um celular na mão, pelo menos meia dúzia de pessoas vão levantar seus celulares para filmar a criatura que se transforma em humano. Mas não, pois é proibido levar celulares para pontos turísticos. John pula para cima do ônibus e ao passar por debaixo, puxa Arnoldão que perde sua luva. Mas como é que a luva saiu da mão da máquina, ainda mais ela sendo magnética? Arnoldão cai no carro de um policial e se adona da bagaça. Já John quebra o chassi do ônibus, o fazendo saltar. Tá louco? Ele danificou o veículo ou o transformou numa ginasta olímpica. E você acha que com a violência que o ônibus saiu voando e capotando, pelo menos Kyle, que tava sem cinto, foi pro saco. Mas não se preocupem com esse animal, pois enquanto o ônibus voava e capotava, ele se manteve no colo do editor. Arnoldão agarra Sarah, que por sua vez agarra o homem de 90 quilos só com uma mão. E eu achando que os braços fofinhos dela não aguentavam nada. Mas como é que eu ia saber que os músculos dela têm um formato de gordurinhas? Então nossos heróis são presos e levados para uma delegacia onde o policial Gordon chama a família de Kyle para reconhecer os suspeitos. E Arnoldão é interrogado. Testemunhas disseram que você estava brigando com um homem na ponte. O Arnoldão não brigou com o John na ponte? Então essas duas testemunhas são um bando de mentirosas. Gordon chega para falar com os detetives. Arnoldão se levanta e John, disfarçado de gorila,
Tourette começa a meter bala no pessoal. Fala sério, porque o Arnoldão só reparou que John tava ali quando Gordon apareceu. Seus sensores ficam mais aguçados na presença do elenco principal. John atira em todos os figurantes. Peraí. E ele para por tempo suficiente para Arnoldão resgatar Gordon. Olha só, se ao menos os outros figurantes soubessem que bastava ter pedido por calma. E por ter se distraído com os policiais, o vilão toma um encontrão do Arnoldão. Meu Deus. Mas por que motivo ele atirou nos policiais e deu as costas para seu único alvo? Esse cara não tá nem aí pra missão. O que ele quer mesmo é fazer uma baguncinha. Os robôs saem na porrada enquanto Gordon libera Sarah, que passa correndo pela sala em que está o pequeno Kyle. Mas como a mulher não sabe que ele tá aí, o guri não vai abrir a porta pra ficar aí encarando no meio desse pandemônio. Kyle, volta já aqui. Então Sarah os ajuda a sair do prédio. Você pode fazer isso. Uma linha reta. É só seguir em frente. Ah, passa, meu favor, para com esse filme ridículo. Primeiro que eu nunca vi pais que em meio a um tiroteio descem correndo as escadas deixando o filho por último. Segundo, porque o guri teria medo de descer ou seria difícil de descer se o tiroteio tá ocorrendo nos andares de cima. E terceiro, que porcaria de linha reta tu tá falando? Isso foi o que o teu pai te disse, mas era pra te mostrar que era só nadar em linha reta, animal. Se esse guri sair em linha reta, ele vai dar a cara na parede. Já no take seguinte, Gordon está acompanhado de Sarah e de Kyle, o qual ele conseguiu soltar com a mesma facilidade que soltou a mulher, pois aparentemente ninguém aí dá bola pros suspeitos. Então do nada Arnoldão aparece, mas espera aí, ele não estava lutando com uma máquina mais avançada que ele enquanto era procurado por vários policiais. Então como é que venceu? Somou forças com o editor e deve ter os encontrado graças ao localizador que implantou nas nádegas do Kyle. Eles usam um helicóptero que despenca do prédio, mas que sai em uma manobra evasiva no último segundo, já que, como vimos pelo ataque ao ônibus, a física desses veículos é a mesma do GTA San Andreas. Onde fica Cybertime? Pegue a Bay Bridge e vire para o sudeste. É a primeira vez do Kyle em uma São Francisco que não foi devastada por uma bomba nuclear. E tu acha que ele vai saber de que ponte tu tá falando? A Cybertime! Ah, mas ele colocou no Waze. Eu não sabia que os helicópteros vinham com o aplicativo. Então John aparece em outro helicóptero. Arnoldão se lança contra o inimigo e a bagaça que estava voando rente à água surge bem mais alta e atinge um prédio. Vai entender. Então o segurança Juanito manda Ronivon ligar para a emergência, mas a telefonista só responde quando John aparece para detê-lo. Te falo em timing perfeito. Alarme falso. Porque tu tá disfarçando a voz se a mulher nem sabia quem tinha ligado. Tá querendo se exibir pra nós. Sarah e Kyle aparecem metendo bala no vilão, e assim que suas munições acabam, Arnoldão surge para ajudá-los. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. E ele acabou de sair do fundo do mar, mas já tá completamente seco. É um exterminador Brastemp. Já vem com um secador embutido. Eles avançam para explodir o Gênesis e Kyle percebe que não conseguirão sair do prédio a tempo. Eu consegui programar sua voz e sua impressão da mão no sistema de segurança biométrico. E a Skynet não reparou que tu tava incluindo a Sarah no sistema que ele controla. O firewall dele ainda é a versão gratuita do Avast. O contador pulou de novo. Faltam só 8 minutos. Mas por que a Skynet fica informando vocês quanto tempo ela vai levar para assumir o controle de tudo? Ela não gosta de fazer surpresas. John retorna e sai na porrada com Arnoldão. Então o Gênesis evolui e fica com a cara do Damian. É a coisa que atacou o John. Mas espera aí, esse Gênesis só existe pois John voltou ao passado transformado. Mas John só voltou ao passado pois foi atacado por esse Gênesis. Mas esse Gênesis só existe porque John transformado voltou ao passado. Ah, não. Essa franquia só tinha direito a um paradoxo de Bootstrap e já foi usado no primeiro filme. Então não me vem mais com essa. Já John se lembra que tem uma espada e arranca um braço de Arnoldão. Mas então guarda a arma, pois deve seguir o manual do vilão de Araki e matar um mocinho lentamente. Sarah e Kyle aparecem para ajudar o T-800, que entra na máquina futurista e se explode com o inimigo. Já Sarah e Kyle sobrevivem, pois vão para um bunker. E o T-800 sobrevive também, pois antes de tudo ir pro saco, ele cai no posto de Lázaro da fada da conveniência. E você imagina que trocentos policiais já devem estar na volta dos escombros da empresa mais poderosa do mundo. E nossos heróis, que já estavam sendo procurados por terrorismo, vão ter dificuldades para fugir. Mas não! Pois a fuga deles fica a cargo do editor. Então eles passam na casa do jovem Caio para lhe deixar um recado. E finalmente, fim! O Exterminador do Futuro,
Destino sombrio. O filme começa com exterminadores brotando do mar. E ao se virarem, um exterminador vê uma criança. Olha só, Janira viu uma praia com centenas de ossos e pensou: vou ficar por aqui. Pelo menos não vai aparecer nenhum vendedor de miçanga pra me incomodar. Então Sarah revela que esse futuro foi impedido por ela. De repente um T-800 aparece e mata John. Mas por que mandariam um T-800 se nessa altura já estavam fabricando o T-1000? Os T-1000 ganharam vontade própria e resolveram parar de trabalhar. O robô vai embora. Então mais alguns anos passam e Marileia tá de sem vergonhice com Ronivon quando um viajante do tempo aparece. Mames, ya sé. Eu sinto o mesmo. Ronivon só tava dando uns beijinhos no pescoço da mulher. Então ele também se sente assim como. É a primeira vez que tu chega nessa etapa, Ronivon? O casal tenta ajudar Grace quando 4 policiais aparecem. Mas pra que tanta gente? Viram que era hora da protagonista mostrar seus dotes marciais. O pior é que eles perceberam que Grace estava com dificuldade de andar e acreditavam que ela havia sido drogada pelo casal. Mas mesmo assim o policial a agarra pelo pulso para puxá-la. Afinal, se ela não vai atacar primeiro, ele tem que lhe dar um motivo, não é mesmo? Grace senta a porrada nos segurantes e sai com as roupas e o carro de Ronivon. Já Dani vai acordar seu irmão. Pronto, vai passar a Bruno Mars. Em espanhol. Agora eu quero ver falar em outra língua. Afinal, nosso público veio aqui pra ver o filme dublado. Então eles saem segundos antes do exterminador aparecer para matá-la. Eu falo em timing perfeito. E o bicho chega do futuro provocando raios, congelando roupas e as quebrando. Porém, só Janete vê isso tudo, sem fazer qualquer alarde, pois vá que seja coisa dos cartéis. Ela não quer se complicar. Tripa Seca, também conhecido como Tommy, ou irmão do Joel, vai falar com seu Tonico. Enquanto isso, Diego e Dani chegam no trabalho. Ele quer falar contigo. Eu vou. Ele não pediu falar contigo. Eu sei. Mas eu sou a protagonista. Já a Tripa Seca chega disfarçado e bem na hora que vai matar Dani, Grace aparece para salvá-la. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. Tripa Seca sai na porrada com Grace, que lhe gruda uma martelada na cabeça. Tripa Seca se recupera e você acha que ele empalará a mulher com seu braço de espeto. Mas não! Ele dá apenas um empurrão nela. Ele já terminou de ler o manual do vilão de Araki. Já a Grace joga o abobado sobre uma esteira. Ô moça! Ainda bem que Grace entendeu imediatamente que o moça significava tire sua cabeça da frente ou será decapitada. Ela mal chegou e já tá entrosada. Quem diria? E que maravilha que mesmo não tendo nada combinado com Diego, ela jogou o exterminador no único lugar em que o inimigo poderia ser preso. É conveniência que se chama. O trio corre para a rua e mesmo com os disparos e a luta, o pessoal do lado de fora tá trabalhando normalmente. O chefe desses caras deve ser um carrasco pior que o exterminador. Vai saber. Os heróis partem sendo perseguidos pelo vilão. Então Grace começa a jogar barras de metal no abobado que ela sabe que é imortal. E só quando o bicho se divide em dois e decide pular para o carro dela, que ela resolve atirar nos pneus. Tá louco? Ela esperou ele não precisar mais do veículo para se livrar da bagaça. Que atenciosa. Grace derruba a máquina, mas eles batem o carro e Diego fica mortalmente ferido. Então Tripa Seca rouba outro veículo e avança contra os sobreviventes. Mas não se preocupem com esses animais, pois bem na hora que serão atingidos, Grace tira Dani do carro. Te falo em timing perfeito de novo. Então as mulheres fogem observando Tripa Seca se recuperar. Mas esse robô errou de míope ou de fraco mesmo? Quando começarem a me matar, você corre. Eu já falei timing perfeito hoje. Quem é essa doida? Eu acho que a doida é a mulher que acabou de salvar tua vida. E elas partem no carro de Sarah sem darem bola pra ela. Pois vá que Sarah cobrasse pela ajuda, não é mesmo? Então Grace percebe que seu sistema está travando. E você acha que ela estacionará antes de colapsar? Mas não. Pois se é pra morrer, ela vai levar Dani junto pra ter com quem jogar truco no inferno. A mulher recobra a consciência, elas param e Dani sai do carro. Eu tenho que te proteger. Você não consegue nem andar. Gratidão não é o forte de vocês, né? Então Grace a convence de que ela é a sua melhor chance e Dani resolve assumir o volante. Disse que não sabe dirigir. Eu dou meu jeito. Com o editor. Então elas chegam a uma farmácia e o atendente pede uma receita para os medicamentos que Grace solicitou. É a minha receita. O que tá fazendo? Não te deram uma receita no futuro. Grace pega os medicamentos que precisa, mas acaba desmaiando. Agora ferrou. Ainda mais que ela apontou a arma pra toda essa gente. Os caras vão correr pra chamar a polícia. Déjame ajudar-te.
Então ela sai da farmácia e Sarah está esperando do outro lado já com um carro novo para lhe dar carona e nenhum policial na cola. Fada da conveniência é você? Elas vão para um hotel e Sarah dá um banho de gelo em Grace. Podia ter feito isso na banheira. Você já viu a banheira daqui? E desde quando tu te importa com a mulher máquina que acabou de roubar teu carro? Os remédios. Como sabe o quanto de cada tem que usar? Não sei. Mas eu sou a fada da conveniência, então não te preocupa. Já a Grace lembra de quando seu pelotão foi atacado pelas máquinas. Ela exterminou um deles atirando com a mesma arma usada por seus colegas que não tiveram o mesmo sucesso. As balas que vão pros figurantes devem ser mais bagaceiras. Vai saber. Grace é tirada da linha de combate e se voluntaria a ser aprimorada. De volta ao presente, Sarah conta sua história. Que tipo de resistência? Contra a Skynet. Eu nunca ouvi falar. Ah, para com isso, filme. Então tu tá enfrentando um inimigo que não é a Skynet, mas que tem a mesma estratégia de enviar alguém pro passado para eliminar seus alvos. Esses vilões viram que isso gerou uma franquia e quiseram fazer igual. Onde está o seu filho? A Skynet mandou vários exterminadores atrás dele. Um finalmente alcançou a gente e executou as ordens de um futuro que nunca aconteceu. Mas espera aí. A Skynet mandava exterminadores pro passado, pois isso faria com que o John do futuro não existisse. Então, seguindo essa lógica, se John acabou com a Skynet no passado, como ela teria enviado outro exterminador do futuro? Sem contar que por que dessa vez John não mandou ninguém pra protegê-lo? Ele viu no que vocês transformaram essa franquia e desistiu de lutar? Sarah pergunta quem enviou a máquina que as está caçando. Porém, Grace reluta em revelar, pois se ela começar a dizer o que aconteceu no futuro, logo Sarah vai perguntar quais serão os números do bicho. A gente conhece esses velhos. Sarah revela que as encontrou, pois vive recebendo mensagens com local, data e hora marcada, de quando os exterminadores vão aparecer e ela os mata assim que surgem. Semana passada eu recebi 2 mensagens, as 2 da Cidade do México. E se você quer saber por que dessa vez ela não estava no local em que os exterminadores surgiram do futuro, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Grace pega o celular de Sarah e descobre que as mensagens que a mulher tem recebido vêm do mesmo local que ela foi orientada a ir caso tivesse algum problema no passado. Agora vai ser difícil de uma mexicana sem documentos e uma americana foragida atravessarem a fronteira, ainda mais com pouco dinheiro. Eu conheço alguém que atravessa a gente. Meu tio. Ah, eu não sabia que além da fada da conveniência, nós tínhamos o fado da conveniência. Já a Tripa Seca invade um sistema de vigilância e vê todas as câmeras do México, encontrando Dani ao dar um zoom de 4K. Fala sério, tu pode ser desenvolvido, mas as câmeras que estavam registrando esse momento não. Então conta outra. Enquanto isso, as mulheres viajam em um trem e Dani pergunta por que as máquinas estão atrás delas. O futuro quer te matar pelo mesmo motivo que quis me matar. A ameaça não é você, é o seu útero. Na verdade é ela mesmo, Sarah. No futuro, os militares vão seguir essa guria de 1,5 metro que não tem carcaça nem pra carregar um fuzil e que, diferente de John, não foi preparada para o combate desde que nasceu. A raça humana tá perdendo, mas o importante é que o Departamento de Diversidade e Inclusão conseguiu o que queria. Tá na hora de outra ser a Virgem Maria. Se você é a Virgem Maria, porque eu quero tanto enfiar a porrada em você. Ah, faça-me o favor. Por que tu tá tão irritadinha com a mulher que salvou a tua vida 2 vezes? Achou que ia ter um passeio romântico com a Dani e a véia tá empacando? Então elas chegam ao tio da guria, que as ajuda a atravessar. Porém, o exterminador se infiltra na polícia de fronteira e manda os oficiais interceptarem o grupo. Joguem todas as armas no chão! Tá bom, Dani. Grace pretendia entrar em uma troca de tiro com trocentos militares, tendo sua protegida no caminho. Parabéns! Podem atirar em mim, mas eu não vou ver vocês morrerem! Ah, entendi. Grace está fazendo de conta que se render não era a única opção que tinham, só para que Dani pudesse sair com essa frasezinha de impacto. Mas que não tem sentido nenhum, pois se os tabacudos forem atirar em alguém, não vão atirar em ti que se rendeu, né? Tá tudo bem! E os abobados avançam antes que as outras mulheres cumpram suas ordens de baixar as armas. Mas a Dani falou que tá tudo bem. E se a protagonista falou, tá falado. Elas são levadas e Grace acaba ferida por um drone que Tripa Seca joga em suas cabeças. Essa máquina matou o meu irmão e o meu pai. E Dani não se conforma de Rosileide não acreditar que tem uma máquina do futuro querendo matá-la. Dani tá achando muita falta de profissionalismo dessa bobada não estar acompanhando o filme. Já a Grace é tratada na enfermaria.
Revistaram legal, hein? Cara, ela só tinha uma metralhadora. E a informação da polícia era que ela era de um cartelzinho. Não tinha por que eles se preocuparem com essas besteiras. Tripa Seca, por sua vez, entra na delegacia dizendo que veio buscar Dani. E eles o deixam entrar sem lhe pedir qualquer documentação. E nem encrencam por ele apitar o detector de metais depois de entregar sua arma. Mas também o cara tava de uniforme. Só a dona Rejane confecciona essas bagaças e ela nunca as venderia pra bandidos. Agora, por que esse animal continua com a mesma cara do irmão do Joel? Não seria mais fácil de se aproximar da Dani usando um rosto de quem não tentou matá-la ainda? Já a Grace se recupera, se solta e toca o alarme de incêndio. E Sarah, algemada com as mãos pra trás, consegue derrubar 2 policiais. E a essa altura, por que não? De volta a Grace, ela solta a mexicanada e no meio do caos, Rosileide percebe Tripa Seca correndo sobre as grades e decide que ele será seu alvo. Ah, não força a amizade, filme. Já é difícil de acreditar que ela tenha enxergado o tabacudo. Vocês ainda querem que a gente acredite que ela deduziria que se ele tá em cima das grades, é porque Dani falou a verdade e por isso ela deveria ir sozinha deter a tal máquina? Então tá bom. E depois dela, um exército de policiais aparece e eles vão no soco tentar deter o vilão. A arma é coisa de frangotes. Grace e Dani correm para um helicóptero. O vilão aparece e você acha que elas terão que deixar Sarah para trás. Mas não se preocupe com essa animal, pois bem na hora ela sai do prédio. O pessoal tá com o relógio sincronizado hoje, hein? Elas partem e o vilão fica por ali pra perguntar onde ele pode conseguir um helicóptero. Meu Deus, não é só invadir a base de dados de novo. Já nossas heroínas vão até a casa do mensageiro misterioso e descobrem que se trata do T-800 que matou John Connor. Sarah é impedida de matá-lo e fica desolada. E esse é o seu filhinho exterminador? Conheci a mãe dele poucos meses depois de matar o John. Uma máquina programada pra matar matou o John e aí foi curtir a aposentadoria. Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé. Teria mesmo, Chavinho, teria mesmo. Enquanto eu criava o Mateu, meu filho. Tu é uma máquina, cara. Por que te interessaria em se relacionar com alguém? Depois de completar a minha missão, eu não tinha outras ordens. Como não, abobado? A Skynet já não te deixou um cronograma do que fazer depois de matar o John? Por acaso nunca esperavam que tu conseguisse? Então ele explica como descobre que as máquinas estão vindo do futuro. Quando um deslocamento cronológico ocorre, forma uma onda de choque temporal mensurável antes do evento. E esse deslocamento tu consegue sentir de qualquer lugar do mundo. Se for o deslocamento que vemos, ele dura menos de 1 minuto antes do viajante aparecer. E só afeta alguns metros quadrados. De repente a esposa do T-800 aparece. Eles não sabem. Ela não reparou que você pesa 180 quilos? A nossa relação é física. Olha que diálogo merda. Agora eu não sei o que é pior. Se é a pele dele estar envelhecida e não podre após todos esses anos, ou se ninguém ficar curioso por ele ter ficado velho. Sou ótimo ouvinte e extremamente engraçado. Só não vemos nada disso, mas vai ver o ChatGPT morre de rir com ele. Então eles vão treinar Dani e Sarah entrega pra ela uma espingarda. Um exterminador matou a sua família inteira. O que vai fazer? Claro, não tem nada de técnica. É a raiva que melhora a tua mira. Esse deve ser o segredo daquele medalhista olímpico. Essas armas não matam ele. Nossa melhor opção é conseguir uma arma militar de energia. Vocês vão ter que invadir uma base militar, então. Afinal, vocês estão no meio do nada. Não é como se fosse só ligar pra alguém pra conseguir. Eu tenho um contato. Mas eu não acerto uma. A família do Arnoldão vai embora. Nossos heróis partem. O Tripa Seca chega logo depois e descobre o veículo em que eles estão graças a uma foto da van que T-800 tinha na geladeira. Tá louco? Tu não queria que a van sentisse ciúmes por não ter uma foto bem destacada na casa? Enquanto isso, o grupo aguarda um militar que lhes trará a arma que eles precisam. Uma vez eu tive um certo cliente querendo cortinas de uma cor só para um quarto de menina. Eu disse, não faça isso. Então o Major chega com a arma que eles pediram, porém Tripa Seca surge de helicóptero atirando. O Major tenta contra-atacar atirando de pistolinha e sem pegar qualquer cobertura. Ele sabe que é figurante e não vai durar muito mesmo, então pra que prolongar? Tripa Seca se divide em 2, deixando a Tripa no helicóptero enquanto o Seca corre atrás dos heróis. O grupo troca tiro com o helicóptero que fica preso em uma cerca, porém é só o Seca voltar a se fundir com o Tripa pro helicóptero se soltar. Fala sério, o que mudou? A cerca tava segurando
Tripa pra ele não sair sozinho, por acaso? Já o Major avisa sua base militar que eles estão se aproximando numa van sendo perseguido por terroristas. E ao chegarem já tem um avião aguardando pelos heróis. Olha só, o Major é só mais uma forma da fada da conveniência. Tripa Seca, por sua vez, entra no espaço aéreo militar, toma tiro até por dentro dos olhos, mas seu helicóptero não sofre sequer uma pane. Tá todo mundo usando balas de borracha, eu acho. Ele alcança os heróis e Grace empina o avião. Mas Sarah, que tá de pé na cauda da aeronave, não é lançada pra fora, pois passou o Super Bonder na sola do calçado. Nossos heróis destroem o helicóptero e fogem dali. Então Grace revela que não foi o filho de Dani que a salvou, mas sim a própria Dani, que a encontrou bem na hora que ela seria morta. The Fallen Time perfeito pela 1000ª vez. E Dani saiu a dar porrada num homem e numa mulher que faziam 2 de seu tamanho, mas que sequer têm seus nomes creditados. Então que chance eles tinham? Já Badico é mais esperto e puxa uma arma. Caçadores, se atirarem em mim, todo mundo morre em 10 segundos. Mas vocês são viciados em timing perfeito. Esse filme devia se chamar Deus Ex Machina do futuro. Dani discursa e eles passam para o lado dela. Afinal, eles estavam prestes a matar uma criança. Não há pessoas mais fáceis de fazer amizade do que essas. Então Dani sai do prédio e faz um sinal para os 20 militares que esperavam escondidos. Meu Deus, os caras ficaram escondidos enquanto a líder deles entrava sozinha no prédio para enfrentar os marginais. Esse pessoal entendeu errado mulheres e crianças primeiro. Dani, você não é a mãe de um homem que salva o futuro. Você é o futuro. E por que tu não falou isso antes? Você me disse que a Dani que eu ia conhecer no passado não ia aguentar. Ela aguentaria pensar que o filho dela lideraria a humanidade contra a extinção, mas não aguentaria pensar que ela lideraria. Por quê? Ela pensava que a essa altura já estaria aposentada? Então o Tripa Seca chega em um avião de abastecimento e o joga contra um dos caças que acompanhavam nossos heróis. E depois vai em direção dos mocinhos sem ser derrubado pelo segundo caça, pois o outro piloto prefere não se meter em confusão. Tripa Seca bate no avião dos heróis e salta para a aeronave deles, que começa a despencar. As mulheres fogem em um Jeep com paraquedas e caem em uma represa, enquanto o vilão enfrenta o T-800 e dá a batalha como encerrada depois de arrancar o seu braço, já que o herói sangrará até a morte. Ah não, espera. Então ele vai atrás das mulheres e as encontra penduradas na represa. Prende o centro! Claro, senão a gente corre perigo. Que perigo? Vocês ficaram batendo de um lado pro outro em um avião em queda livre. O que será mais 50 metros? Vocês já provaram que são a prova de gravidade. Porém o vilão dribla Grace e vai atrás das outras, que abrem um paraquedas em sua cara. Porém elas estão no fundo do rio, que tem uma correnteza tão forte que arrastou o Jeep. Mas não se preocupem com essas animais, pois elas são levadas pra margem pelo editor. Grace as reencontra já sem energia. Então Arnoldão as encontra antes do vilão, que estava na cola delas, e entrega pra Grace uma seringa que não foi destruída e nem perdida mesmo com a queda do avião. Conveniências, conveniências. A gente tem que ir. Ele não tá muito longe. Não, a gente vai lutar aqui. Aqui vai ser Arapuca. Há 5 minutos atrás, a guria sequer sabia o que era Arapuca, e não tem nem um quinto da experiência do resto da equipe. Mas falaram pra ela que ela era a protagonista. Agora aguenta. O robô os encontra e empala Grace. Grace! Ei! Ei! Eu tô aqui! Esses bichos são altamente desenvolvidos, mas não conseguem terminar de matar uma pessoa antes de irem atrás de outra. Vieram instalados com TDAH, por acaso? Arnoldão e Grace aproveitam a distração do tabacudo e explodem uma máquina com ele. Porém, Tripa Seca sobrevive, nocauteia Sarah e vai atrás de Dani, que retira a carga de energia de Grace para matá-lo. E o robô que havia atacado Sarah como um ninja vai pra cima de Dani como se fosse um velho de 90 anos. O salto que ele deu deve ter atacado o ciático. Dani o derruba, só que o bicho começa a enforcá-la. E você acha que agora ela vai de arrasta pra cima, já que tá todo mundo ferido. Mas não! Pois ao lado do local aleatório em que ela se jogou com o bicho está Arnoldão. Olha que sorte! T-800 se sacrifica pra matar o tabacudo, e Dani fica tão chateada com a morte de Grace que vai atrás da versão presente da guria. Mas como é que ela encontrou essa bobada só sabendo o primeiro nome dela? Era só o que tu precisava pra pesquisar no cartório de registro do editor. Dani parte com Sarah, fim. E esses são os 374 pontos de tudo de errado com a franquia Exterminador do Futuro, que de acordo com James Cameron terá mais uma continuação, pois está faltando jogar a pá de cal sobre a franquia que ele já enterrou. Agora lembra de inscrever-se e de ingressar no Diablo Immortal. Vamos jogar para se divertir um pouquinho, que com esses filmes tá difícil. Um forte abraço, tchau!